motora do esôfago, da destruição dos neurônios, nós vamos dividir ela em primária e secundária, tá? Lembrando que primária seria decorrente de danos neurológicos idiopáticos e secundária seria os danos neurológicos que podem ser causados, por exemplo, pela doença de Chagas. Inclusive, eu cheguei a falar um pouco para vocês sobre a doença de Chagas, tá? Que é um quadro clínico, né, de disfagia, certo? A doença de Chagas, gente, ela é causada por um parasita, certo? E esse parasita, ele está hospedado em árvores, em açaizeiros, que, por exemplo, quem toma açaí pode acabar adquirindo, principalmente por conta da má higienização, tá, do açaí. Então, a doença de Chagas, ela vai acarretar alguns problemas, tá? De insuficiência cardíaca congestiva. Em alguns casos, não apresenta sintomas, mas as pessoas elas podem ter, tá? Dor no abdômen, pode apresentar febre, dor no corpo, palpitações, tá? Até mesmo ritmo, né, anormal do coração. E é muito comum o paciente apresentar dor de cabeça, falta de ar, inchaço, tá? E dor também nos olhos ou irritação nos olhos, tá? Gente, por favor, peça para compartilharem o link, por favor, com as turmas. Eu enviei para 2 pessoas no Instagram. Estou aguardando para ver se entra mais alguns alunos, tá bom? Para a gente poder dar continuidade. Tá. Então, como eu havia falado, eu havia comentado com vocês na semana passada sobre doença de Chagas. A doença de Chagas, como é que a gente vai identificar? Através dos sinais e sintomas, tá? Então, o paciente apresenta febre, ele pode apresentar mal-estar, inchaço na região dos olhos, tá? Que é o edema, tá? Vermelhidão também, né, no local da picada do inseto. Ela é causada por conta do hospedeiro, que a gente chama de barbeiro, tá? Um parasita. E o paciente também sente dor no corpo, dor de cabeça, tá? Quanto tempo que o paciente ele tem a doença de Chagas e essa doença ela pode ser manifestada? Geralmente, a partir da infecção, tá? Que ela é dividida por uma transmissão vertical de 4 a 15 dias e também por transmissão transfusional, através de transplantes, tá? De 30 a 40 dias ou até mais dias daquele paciente que tem a doença de Chagas, até porque se aloja na corrente sanguínea, e o paciente, por exemplo, não sabia, doa sangue, mesmo que a gente faça uma triagem, uma filtragem, existe um risco de contaminar outros pacientes que receberam o sangue daquele paciente. E a gente tem também a transmissão oral. A transmissão oral, ela vai estar relacionada a um período de 3 a 22 dias, tá? Então, sobre a calasia, que é essa doença relacionada ao esôfago, tá? Que pode ocorrer aí nessas perdas dos danos neurológicos,
E o que o paciente ele precisa fazer? O tratamento. Esse tratamento, ele geralmente é um tratamento de relaxamento, tá? Esfincteriano, por meio de uma toxina botulínica, tá? O balão ou miotoma. E o quadro clínico, a disfagia, certo? Obrigada a todos que estão compartilhando o link, tá bom? Já entrou aqui mais alunos. Compartilhem com os demais, informem para os alunos entrarem novamente na plataforma do Teams, tá bom? Que o link inicial estava dando erro, estava travando. E aí eu precisei encerrar a reunião, certo? Então, a acalasia, vou repetir aqui, tá bom? Ela é um distúrbio de motilidade esofágica congênito, que vai ser caracterizado por esse peristaltismo esofágico, tá? Defeituoso e falta de relaxamento do esfíncter esofágico inferior durante a deglutição, certo? E esse distúrbio raro, ele dificulta a entrada de alimentos e também de líquidos, tá? No estômago. E o que seria a acalasia? Ela resulta em danos dos nervos do tubo alimentar e que está relacionada ao esôfago. Isso impede que o esôfago ele direcione o alimento para o estômago, tá? E o que pode acontecer? Uma resposta normal do sistema imunológico. Então, os sintomas de quem tem acalasia geralmente são refluxos dos alimentos na garganta, tá? Regurgição, dor no peito e perda de peso, certo? Normalmente, é possível tratar a acalasia com uma terapia minimamente invasiva, que através, né, da endoscopia, que a gente pode identificar, ou também através da cirurgia. Essa doença, ela é uma doença rara, tá? Que ela acontece em menos de 150 mil pessoas durante o ano no Brasil. E o tratamento, ele é feito por um auxílio médico e também precisa, obviamente, de um diagnóstico médico, tá? Então, sempre requer aí exames laboratoriais ou de imagens. Quando eu falo de exames laboratoriais, a gente tem como base os exames que são coletado sangue, tá? Como hemograma, como os exames de rotina, certo? Sódio, potássio. E os exames de imagem já vão ser endoscopia, tomografia, ressonância magnética, tá? Cintilografia, outros exames mais especializados. A acalasia, gente, através, no caso de uma acalasia de um paciente que tem cronicamente, pode durar anos, tá? Ou a vida inteira. E, só um momentinho. Quando a gente fala de um paciente crônico, gente, geralmente está relacionado ao tempo de durabilidade. Então, pode durar anos ou até mesmo a vida inteira. A acalasia esofágica, ela é uma doença do esôfago que vai se caracterizar pela ausência dos movimentos peristálticos, tá? Que geralmente está relacionada ao estreitamento do esfíncter do esôfago. Então, isso causa alguns sintomas, como, por exemplo, dificuldade, tá? E essa dificuldade aí, ela geralmente vai estar relacionada
a paciente não conseguir engolir, inclusive alimentos sólidos ou líquidos, tá? Então, o paciente ele vai sentir essa dificuldade para engolir e, obviamente, se ele não está conseguindo se alimentar, ele vai ter o quê? Um emagrecimento. E também pode apresentar tosses, tá? Tosses, principalmente tosses noturnas. Essa doença, gente, ela pode acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Só que ela é mais comum em pacientes de 20 a 40 anos, devido à sua progressão gradual ao longo dos anos. Então, é importante que a acalasia ela seja identificada e tratada rapidamente, para que, né, a gente possa evitar aí algumas complicações. E, como deficiências nutricionais também, nós temos os problemas respiratórios, tá? E até mesmo câncer no esôfago. Os principais sintomas que estão relacionados à acalasia são, geralmente, a dificuldade de engolir sólidos e líquidos, como eu já havia mencionado. O paciente também pode apresentar dor no peito, tá? O refluxo gástrico. Eu acho que muita gente já apresentou refluxo, que é quando você ingere um alimento, mas você fica regurgitando, né? O alimento ele volta, tá? Não necessariamente sempre quando uma pessoa, por exemplo, come uma quantidade muito alta. A tosse, tá? No período noturno e infecções também das vias aéreas, tá? Esses problemas, eles são problemas que vão estar relacionados a problemas respiratórios. Então, além disso, é possível perceber emagrecimento, né? Devido a essa ingestão aí menor dos alimentos, das dificuldades, né? Do esvaziamento do esôfago, tá? Que o paciente ele vai apresentar. E nesse caso, gente, é importante que a gente confirme o diagnóstico. Como é que a gente vai confirmar se realmente o paciente tem acalasia? O diagnóstico, ele é feito por um gastroenterologista. O gastro, tá? Né? O especialista gástrico. E, ou também um próprio clínico geral, que na maioria das vezes a gente geralmente vai passar por um clínico geral. Dependendo da situação, o clínico geral ele pode estar encaminhando esse paciente para o especialista, certo? Nesses casos, o que a gente faz? O gastro, ele vai fazer análise, né, dos sintomas, da observação também do esôfago, né, principalmente através de alguns exames específicos, e vai solicitar endoscopia, tá, né, digestiva alta, uma radiografia que ele pode solicitar com contraste, tá, no esôfago, no estômago e do edeno. E também ele pode solicitar uma manometria, tá, esofágica. Em relação a esses exames, geralmente a endoscopia, ela é mais comum, tá? Ela é mais solicitada. Nós temos locais que fazem, por exemplo, que são compactuados com o SUS. A manometria esofágica, ela é um exame que o médico vai solicitar para avaliar o movimento, tá? E a capacidade das forças, né, da contração muscular, tá? Dos esfíncteres e do esôfago. Então, geralmente ela é identificada, por exemplo, a causa de pirose, né? Que é aquela azia que o paciente sente no estômago. E também das dificuldades de deglutição ou de dor torácica. Esse exame, gente, ele é realizado por uma sonda no estômago, tá? Na qual
A gente vai identificar, por exemplo, o esôfago, né, o peristaltismo dessa contração esofágica, e vamos avaliar a análise dos complexos de deglutição, tá, né, que geralmente estão relacionados a uma ingestão de pequenos volumes de água. E esse exame, ele deve ser orientado um preparo, principalmente na noite anterior, que não pode comer ou beber, principalmente depois de meia-noite, né? Que geralmente o paciente ele faz o exame pela manhã, tá? Né, até o final do procedimento. E é basicamente isso, essa mensuração aí que vai ser realizada, tá? Dando continuidade, falando um pouquinho sobre os exames, né, que podem ser solicitados, para a gente poder identificar uma possível causa, nós temos a biópsia, tá? A biópsia, ela já é um exame também de imagem, que é muito feito, por exemplo, em situações que a gente precisa identificar, né, se há uma suspeita de alterações celulares. Então, principalmente após realização de sangue ou de outros exames de imagem. Então, a biópsia, ela pode ser, por exemplo, indicada quando há suspeita de câncer, tá? E como que é feito, né, a biópsia? Ele é um exame de imagem que consiste na retirada de um pequeno nódulo, tá? Do local, né, que a gente está suspeitando, em qualquer parte do corpo, tá? Para poder fazer uma análise laboratorial. E ele é um exame diagnóstico muito utilizado, como eu falei, né, para pacientes oncológicos, tá? Tem um custo muito elevado e é recomendado nessas situações, para a gente tentar identificar aí, né, essas possíveis alterações no tecido ou célula, tá? E auxiliar também, né, no diagnóstico. O valor, geralmente, gente, é um valor muito alto. Então, tem biópsia de 600, de 1.000 e pouco, de 4.000 reais. Então, depende muito do tipo de biópsia que vai ser realizada, tá bom? Existe algumas tabelas, né? Mas vai muito também, né, de local para local. E pelo SUS só pode ser feito se for referenciado, encaminhado, solicitado também, tá? Pela equipe médica, tá? Com guia de referência. Geralmente é feito no início, né, da investigação diagnóstica do nosso paciente e estadiamento, tá? E falando um pouquinho, né, sobre a acalasia novamente, geralmente, gente, vai acontecer essa alteração aí dos nervos, que inervam, né, no músculo do esôfago, que pode resultar aí na diminuição, tá, ou na ausência, né, de contrações musculares, tá, né, que permitem a passagem dos alimentos. E a acalasia, ela é basicamente isso, ela não tem uma causa muito bem específica, muito bem estabelecida, tá? Até porque a gente acredita, na verdade, que isso pode acontecer devido à consequência de algumas doenças autoimunes, ou até mesmo devido a algumas infecções virais. E a acalasia, como ela não possui ainda, né, uma causa muito bem especificada, nós temos também aí alguns casos que foram verificados de acalasia, geralmente, né, que estão relacionados à doença de Chagas, que eu expliquei bastante para vocês na semana passada. Então, em função disso, né, dos desgastes dos nervos do esôfago, que vai ser causado lá pelo Trypanosoma cruzi da doença de Chagas,
que é o agente infeccioso, né, responsável pelo agente de Chagas, doença de Chagas, do parasita, do alimento também, né, que não está tão higienizado, tá? E o tratamento, ele é feito com o objetivo de alargar o esôfago, tá? Para a gente permitir a passagem correta dos alimentos para o estômago. Então, para isso, são utilizadas algumas técnicas, como encher um balão dentro do esôfago, né, para a gente alargar aí os feixes musculares, de uma forma permanente, tá? E nós também temos aí a utilização de nitroglicerina e bloqueadores de cálcios antes da refeição, que vai ser solicitado pelo médico, tá bom? Isso ajuda a diminuir os sintomas. Então, a cirurgia, ela geralmente é utilizada nesse tratamento, tá? E ela consiste em cortar as fibras musculares do esôfago e, né, apesar dos efeitos colaterais, tem bastante casos de pacientes que têm dado certo essa técnica, né, no tratamento para acalasia. Só passar aqui o slide. Aqui a gente tem a hérnia do hiato. A hérnia do hiato, né, é uma migração aqui. Só um momentinho. Ela é uma migração ou deslizamento, tá? Da porção aí mais alta do estômago, tá? Em direção ao tórax, por um hiato diafragmático. A consequência, né, dos refluxos do conteúdo gástrico, uma porção distal do esôfago, a sigla, tá, né, porção distal aí do esôfago. O tratamento, ele depende do grau de comprometimento e o caso mais grave necessita de correção cirúrgica. Então, falando aqui um pouquinho sobre a hérnia de hiato, explicando um pouquinho mais detalhado para vocês. A hérnia, gente, ela é uma doença em que há um mau posicionamento do estômago e do esôfago, tá? E o que acontece? O tórax e a cavidade abdominal, ela tem uma separação interna. Então, ela é feita pelo músculo do diafragma. E geralmente tem o quê? Uma abertura para a passagem do esôfago. Então, o estômago, ele fica na parte baixa dessa musculatura, tá? Né? Do diafragma. E a condição em que parte do estômago vai ser impulsionado o músculo do diafragma na hérnia, tá? Hiatal. Então, é uma parte do estômago que vai invadir a cavidade torácica por meio de uma abertura, onde a gente tem o tubo alimentar, tá? Do esôfago, e isso vai se ligar ao estômago. A hérnia do hiato, ela pode não apresentar sintomas, tá? Então, em alguns casos, ela vai estar associada à azia e ao desconforto abdominal, tá? Por isso que é importante, né, que o nosso paciente, ele busque atendimento, informações o mais precoce, né, possível, tá? Pode não ter sintomas, em alguns casos, ela pode ser associada, né, à azia, a hérnia e a tal, ela pode não exigir um tratamento. Então, em alguns casos, são tratados com medicamentos, e em outros, pode ser realizado um reparo cirúrgico, tá? Mais de 50 mil pessoas, né, tem no Brasil durante o ano, então o tratamento ele é feito com auxílio médico, precisa de um diagnóstico médico, a gente precisa, por exemplo, verificar, né, os exames laboratoriais, tá, né, o de imagem, e um paciente crônico, por exemplo, ele vai ter lá, né, para o resto da vida.
tá? Né? Perdura anos também, assim como a calasia. E a hérnia, ela é causada por um afrouxamento nessa musculatura, tá? Entre, né, o peito e o abdômen. Com isso, a gente tem aí alguns resultados, né, que podem surgir, digamos assim, com refluxo, né, a queimação. O paciente ele pode apresentar um ganho de peso, né, em alguns casos, por exemplo, gestante, tosse, né, ou constipação crônica. Muito comum em pacientes, por exemplo, gestantes, né, que vão apresentar essa queimação, essa sensação, né, de queimação, tá? E também o refluxo. Aí nós temos a doença, né, do refluxo gastroesofágico, que é uma doença digestiva que vai estar associada ao estômago. Deixa eu só passar aqui o slide para vocês. Esse refluxo, ele está relacionado, tá, ao conteúdo gástrico, né, para o interior do estômago. A patogenia vai ser o epitélio, tá, esofágico, que ele não está apto para receber o conteúdo ácido, tá, proveniente do estômago, e, consequentemente, inflamações crônicas aí no epitélio, tá, esofágico, que a gente chama de esofagite. E a evolução, ela está relacionada à persistência, tá, do estímulo nocivo, que ocorre aí uma modificação do epitélio esofágico. Então, a gente chama de displasia, né, ou esôfago de Barrett. E alguns casos extremos podem evoluir para o adenocarcinoma do esôfago, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o adenocarcinoma, tá? Do esôfago. Como eu já mencionei para vocês anteriormente, falei um pouco sobre câncer, o adenocarcinoma, ele é um câncer, tá? No esôfago. E esse câncer, ele vai da garganta, tá? Até o estômago, tá? Então, ele vai passar, né, pelo esôfago até o estômago, tá? O paciente, ele vai ter o quê? Perda de peso e dificuldade para engolir, certo? O tratamento pode ser feito através de cirurgia, mas geralmente ele vai precisar de quimioterapia e de radioterapia, tá? Nós temos aí alguns câncer relacionados ao esôfago, tá? Como o adenocarcinoma, né? Que começa aí nas glândulas, tá? Dos órgãos, a doença do refluxo, que vai estar relacionado, e ao esôfago de Barrett. Então, o carcinoma, né, de células escamosas, ele também pode estar associado ao fumo e ao consumo do álcool, certo? Então, é uma das orientações que a gente repassa, né, para o nosso paciente, sobre... Só um minutinho. Acabei de receber aqui uma mensagem da Daniele. Não sei se a Daniele está participando da aula virtual, mas a gente tem, tá, gente? Todos esses materiais de vocês, eles estão no AVA, tá bom? No portal AVA, vocês conseguem baixar pelo portal AVA, tá? É só vocês entrarem no portal do aluno e vocês clicarem no portal de vocês, que vocês conseguem baixar todos os slides. Esse slide que eu estou explicando para vocês, ele é o slide da unidade 2, tá bom? Então, vocês podem acompanhar, inclusive, o livro-texto da unidade 2, tá bom? Todos os alunos têm acesso, só baixar. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem estar pedindo ajuda na secretaria dos polos de vocês, tá bom? Porque como a nossa aula virtual,
nós temos vários estados aí, vários alunos de vários estados, tá bom? Mas está disponível no portal de vocês. É só vocês entrarem lá. Inclusive, não só dessa disciplina, como das demais disciplinas. Tá bom? Só um minutinho aqui pra gente... Que o meu sistema, eu fico... Cada dia acontece algo diferente, né? Hoje aconteceu isso do link, mas enfim, faz parte do aprendizado também, do ensino remoto. Então, gente, a doença do refluxo, né, gastroesofágico, o paciente do quadro clínico, ele vai apresentar a disfagia, a pirose, tá, né, que é a azia, a regurgitação e também pode apresentar rouquidão e tosse, tá? Isso em consequência, né, do refluxo do conteúdo gástrico, principalmente, né, até a parte, né, da porção alta aí do esôfago, que vai entrar na traqueia e nas vias respiratórias, tá? Então, o tratamento, ele vai estar relacionado às mudanças comportamentais, principalmente, por exemplo, o paciente dormir em decúbito de 30 graus, tá? E também a alimentação. Geralmente, gente, problemas gastrointestinais, gástricos, digamos assim, os médicos, os gastros, os especialistas, né, eles reforçam sobre a alimentação. Então, o que a gente vai orientar para o nosso paciente? Que ele precisa evitar alimentos gordurosos, né, ou até mesmo as refeições, né, volumosas, tá? Então, comer, né, de forma mais equilibrada, saudável, tá? Isso vai ajudar bastante a quem tem problema, né, gástrico. O decúbito de 30 graus, gente, ele é uma posição, digamos que meio semi-sentada, tá? Semi-sentada. E aí a gente tem, né, essas orientações relacionadas à alimentação, atividade física, a não ingerir bebida alcoólica, não continuar fumando, tá? Porque, né, tudo isso pode impactar na agressividade da doença. Os medicamentos e cirurgias também pode ser feito e geralmente são necessários em alguns casos mais avançados que devem ser indicados, né, sob supervisão médica. Então, deixa eu só verificar aqui se a gente tem mais algum slide para eu poder explicar um pouquinho mais especificamente para vocês, tá bom? Bom, dando continuidade, né, aqui, falando sobre a doença, né, do refluxo gastroesofágico, geralmente vão ser esses sintomas, tá? Depois de comer, né, o paciente ele vai se deitar, então ele sente aquela sensação de queimação no peito, e o alívio ele pode estar, né, de acordo com a mudança do estilo de vida desse paciente, né, das prescrições médicas, e geralmente temporário. Então, uma medicação, né, mais forte, ela pode, né, ser necessária naquele momento. Eu já fiz tratamento para refluxo gastroesofágico, inclusive o especialista, né, que prescreveu a medicação, foi muito boa a medicação, eu não lembro exatamente qual foi a medicação, porque depende muito do grave, mas melhorou muito, eu parei, né, de apresentar azia, eu não cheguei a ter gastrite, mas tem muita gente que pode também, né, apresentar gastrite. Tanto é que eu não consigo, digamos assim, beber uma quantidade muito alta de líquido num período muito curto, porque senão, né, acabo querendo colocar para fora. E a mesma coisa o paciente sente, né, no refluxo gastroesofágico. Pode ser por conta de você comer muito, sim, mas não necessariamente, né, nessas situações.
E aquele ditado, né, que a pessoa ela deve comer para depois ingerir bebida. Então, eu sou paraense, então eu gosto de comer a comida e beber o açaí. A gente come, né, o açaí, digamos assim. É uma colher de comida, uma colher de açaí. Então, isso faz, né, obviamente, que o nosso estômago ele tenha um peso a mais, né? A gente sente aquele estufamento, aquela sensação de queimação, de pirose, né, que é a azia, tá? Devido ao alimento, principalmente, né, devido à farinha, tá? Para outros estados, geralmente é a farofa, tá? Então, tem pessoas que têm costume de comer e depois de 30 minutos ingerir, né, líquido, tá? Mas é algo que vai muito também, né, de cada rotina, de cada local, tá? Então, a doença digestiva, né, ela vai estar associada aí ao ácido do estômago. Só um momentinho. Senha do quê? Tá, desculpa. A doença digestiva, né, em que o ácido do estômago ou a bile, eles voltam, tá, pelo esôfago, e isso causa uma irritação na mucosa, tá, do tubo alimentar. Então, a doença crônica, ela ocorre quando o ácido do estômago ou a bile, ela entra no tubo alimentar e irrita essa mucosa. E isso faz com que o paciente apresente azia mais de 2 vezes, né, por dia, por semana, e isso pode indicar aí a DRGE, que é a doença, né, do refluxo gastroesofágico, tá? Então, geralmente o alívio ele vai estar relacionado às medicações, só que obviamente, né, precisa passar com um especialista, tá? E a condição, né, que isso vai se desenvolver quando o conteúdo, né, do estômago ele retorna, né, ao esôfago. E isso pode provocar alguns sintomas desagradáveis, né, algumas complicações. Então, é necessário fazer o diagnóstico, mais especificamente com, né, o gastroenterologia, e é uma afecção que afeta muitas pessoas, tá? Geralmente de 12 a 20% da população brasileira. Então, passando aqui, falando um pouquinho sobre as úlceras. Úlcera gástrica, gente. As úlceras gástricas, elas são umas feridas que vão se desenvolver, tá? Na mucosa, tá? Do esôfago. Só um momentinho. Essa úlcera gástrica, ela vai estar. Abre essa porta, por favor, que tá vazando gás. Tá me incomodando. Isso, para entrar a ventilação. Tá. A úlcera gástrica, gente, ela é um defeito, tá? Na mucosa gástrica, decorrente de estímulos nocivos persistentes, suco gástrico, nas úlceras pépticas, uso de anti-inflamatórios não esteroidais, jejum prolongado, tá? De pacientes críticos, né? E tratamento de correção de fator desencadeante. Então, falando aqui um pouquinho sobre a úlcera gástrica, que é algo muito comum, tá? Nas pessoas, principalmente em quem tem gastrite, né? Que não cuidou, H. pylori lá, e aí tem uma evolução, né? De um caso mais agravante. E essas úlceras, elas podem se romper, tá? E isso pode causar aí algumas complicações abdominais, tá? Que geralmente, né? Vão ser mais graves, como a hemorragia digestiva alta e o extravasamento do suco gástrico na cavidade abdominal, que a gente chama de abdômen agudo perfurativo, tá? A úlcera, gente, gástrica, digamos assim, ela
está relacionada a uma ferida, né, que vai se desenvolver lá no esôfago, no estômago, ou no intestino delgado. E essas úlceras, elas acontecem principalmente por conta do ácido estomacal, tá? Esse ácido ele vai danificar lá o nosso revestimento do trato digestivo. E as causas mais comuns, elas são relacionadas à bactéria. Não sei se alguém já teve, mas a bactéria H. pylori, que a gente consegue identificar através da endoscopia, tá? Eu já fiz uma vez a endoscopia, o paciente ele precisa estar em jejum, eu até preciso fazer novamente. Geralmente é indicado, né, para quem está tendo problemas relacionados à questão de estômago, refluxo, enfim. E a má alimentação. Passo o dia todo fora de casa, né, no hospital, dou aula, então a alimentação, às vezes, ela não é uma alimentação muito adequada, tá? O paciente precisa estar em jejum e é feito, né, eles colocam um tubo pela nossa boca até o nosso estômago. E aí, né, a gente vai ser sedado, dói bastante, incomoda bastante, inclusive depois, né, no pós-exame, tá? Mas é algo necessário. Então, o paciente, por exemplo, que tem H. pylori, ele vai precisar fazer um tratamento, tá? E, né, é muito comum as úlceras também acontecerem devido ao excesso de analgésicos anti-inflamatórios, principalmente a aspirina. Então, tem que ter muito cuidado, né, com os pacientes que se automedicam, tá? O paciente ele pode apresentar dor, né, na região superior do abdômen e é geralmente, né, um sintoma aí muito comum. E o tratamento ele vai ser um tratamento medicamentoso, tá? Para a gente tentar diminuir, né, aí essa produção desse ácido estomacal. E se for uma bactéria, obviamente, né, vai precisar ser tratado com antibiótico, tá? Geralmente antibiótico. E esse tratamento, gente, ele é feito, né, pelo médico, prescrição médica apenas. A gente precisa fazer os exames laboratoriais, né, de imagem, como endoscopia. E geralmente o tratamento, né, a gente consegue resolver num prazo aí de alguns meses. Mas a alimentação também é muito importante. Então, para paraense, né, tem que cortar farinha, farofa, alguns alimentos, né, ácidos, picantes, como pimenta, tá? Né, são alimentos que a gente não recomenda. Gordura, fritura, muito sal, são alimentos que podem causar irritação, tá bom? No estômago. E por fim, a gente tem a hemorragia digestiva alta, tá? Que é um sangramento, tá no tubo digestivo devido aí à cavidade tá oral. Isso pode ir até, né, o duodeno. HDA, que é a sigla de hemorragia digestiva alta, pode levar inclusive a um choque hemorrágico, tá? E morte. As principais causas vai ser aí varizes, né, esofágicas, tá? A dilatação das veias, né, do esôfago, em decorrência aí da hipertensão, tá? Portal, lacerações, tá? Dessa síndrome de Mallory e roturas de úlceras gástricas. Para explicar assim um pouco mais especificamente sobre hemorragia digestiva, as causas geralmente estão relacionadas à falta do equilíbrio, tá? Então, né, no nosso estômago. Isso pode estar relacionado à gastrite, à úlcera gástrica, né, péptica, também dos medicamentos que eu falei ainda há pouco para vocês, tá? Excesso de medicação. E também pode acontecer, por exemplo, em algumas pessoas que tiveram algumas queimaduras, né, graves, que precisaram fazer alguma cirurgia intensa, ou até mesmo quem apresente algum problema cardíaco,
tá? Só um minutinho, que eu tô tentando aqui passar aqui o slide. Aqui a gente tem uma interatividade, tá bom? Sobre um paciente portador de cirrose hepática. Cirrose hepática, né? Está relacionado ao quê? Uso abusivo do álcool. Ele dá entrada, tá? Em uma unidade de emergência com um quadro de sangramento digestivo. Qual seria a alternativa explicável, né? A provável causa do sangramento. Letra A, plaquetopenia induzida pela esplenomegalia decorrente da hipertensão portal. Letra B, falha na produção dos fatores de coagulação, que é característica, né, da cirrose hepática. Letra C, rotura de úlceras gástricas, que podem ser causadas pelo álcool. Letra D, câncer do esôfago, que também pode ser causado pelo álcool. Ou letra E, rotura de varizes esofágicas decorrentes da hipertensão portal. Então, a alternativa correta seria essa rotura aí, né, dessas varizes esofágicas, tá? Né? Como a gente estava falando ainda há pouco, bem aqui. Ó, as roturas, tá? Ai, deixa eu só marcar aqui para vocês. As roturas, tá bom? Das úlceras gástricas, tá certo? Bom, gente, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre, dando continuidade, né, sobre algumas patologias do tubo digestivo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o intestino, sobre as principais doenças, tá, relacionadas, né, ao tubo digestivo, as doenças diverticular do cólon, tá? Os sintomas, né? Diverticulose, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei captar o máximo aí de pessoas para que a gente conseguisse compreender, tá bom? Esse material vocês podem estar dando uma olhadinha no portal, no livro-texto, na unidade 2, tá bom? Slide, unidade 2 e livro-texto 2 também, tá? Vocês podem baixar e fazer uma leitura mais complementar. Muita coisa do que eu trago para vocês é experiência, né? E também algumas pesquisas externas que vocês podem encontrar na internet, vídeos, aulas, tá bom? E no decorrer, né, da nossa profissão, da nossa prática, a gente vai tendo um pouquinho mais de conhecimento sobre os assuntos. Eu vou finalizar a aula aqui, tá bom? E eu agradeço a participação de vocês. Muito, muito, muito obrigada, tá bom? Tenho recebido alguns elogios das aulas, que espero que vocês realmente estejam gostando e que esteja sendo participativo para vocês, né? Para que vocês possam multiplicar o conhecimento, para que vocês coloquem na prática de vocês, quem já atua, quem ainda não atua na área, para que coloque na prática futuramente. Né, e também passe essas informações, repasse as informações de orientações de enfermagem para a gente trabalhar voltadamente com a questão de prevenção, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação, eu consegui captar aí mais de 200 alunos. Quando vocês estiverem com problema, vocês podem sair do sistema e tentar entrar novamente, tá bom? Pelo link, que foi isso que aconteceu comigo, e foi por isso que acabou iniciando, demorando um pouquinho, né, para a gente estar iniciando. Mas, de qualquer forma, obrigada, tá bom, pela atenção de todos e um bom final de semana para vocês. Bom descanso também. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a reunião.